bem-vindos a mais um ImaCast. Eu sou a Camila Jurigan, aqui do Marketing. Hoje eu estou com o Rodolfo Santi, nosso diretor de inovação e desenvolvimento aqui da IMA. Tem 31 anos de experiência na área, né, de TI. Também estamos com os nossos técnicos, os nossos analistas de sistemas da área de arquitetura de softwares, o Denilson e o Felipe, né? E hoje a gente vai falar de um tema que é central aqui na IMA, que é a tecnologia. Finalmente a gente conseguiu trazer o Rodolfo, porque a agenda dele é muito concorrida, mas a gente não desistiu. E hoje o nosso tema é Insights pelo Mundo, Estônia, Finlândia e Ucrânia, Cases de Inovação. Olá, bom dia Camila, Felipe, Bom dia. Denilson, tudo bem? O Felipe Cardena é um analista, está na equipe de arquitetura já faz algum tempo, né? E assim como o Fabiano, o Denilson Fabiano, ele tem uma longa história na área de arquitetura. A área de arquitetura de software é uma das áreas mais centrais em todas as empresas de tecnologia, principalmente em desenvolvimento de software, né? Que ela determina as diretrizes e os controles necessários para o crescimento dos sistemas e da tecnologia embarcada nesses sistemas. E é um pouco do que a gente vai falar aqui, de arquitetura, por isso que eles estão aqui presentes conosco. Tá, ok. Bom, Rodolfo, né? Primeiramente, queria falar de um assunto, porque eu sei que recentemente ele voltou de uma viagem internacional. Você esteve, né, recentemente nesses eventos internacionais e a gente queria saber um pouquinho como que foi sua experiência, se você puder falar pra gente sobre a Estônia, né, o país mais digital do mundo, por favor. Ok. A Estônia, ela é a líder global em governança digital e hoje ela é considerada o país mais digital do mundo. E ela tem um modelo que ela está exportando para outros países já, né? Países grandes, como, por exemplo, o Reino Unido, e todo o Báltico ali praticamente já consome as tecnologias e as metodologias que foram criadas e desenvolvidas na Estônia, né? Nos últimos 20 anos, inclusive, né? E a Estônia é um país, ela é conhecido como um país da inovação. E a gente vai tratar desses assuntos aqui no decorrer da nossa conversa, né? Só para quem não ficou situado, a Estônia, ela é um país que ela fica no Mar Báltico, ela está praticamente entre a Rússia e a Finlândia, ao lado da Letônia, Lituânia, ao norte da Polônia. E ela é um país ali que tem uma história bastante interessante, né? No começo dos anos 90, ela se desvencilhou da então União Soviética, que depois da Segunda Guerra Mundial, ela era um país livre, mas depois da Segunda Guerra Mundial, com a formação da União Soviética, ela ingressou no bloco, né? Soviético, e com a dissolução da União Soviética em 91, 20 de agosto de 1991, ela teve a sua liberdade da União Soviética. E ali tinha um país praticamente dizimado, né? Por várias questões que não vem ao caso, mas todas elas envolvendo políticas e falta de infraestrutura. E eles tinham só uma saída, que era sair e melhorar, né? Reinventar o país. E é isso que eles fizeram. Eles resetaram o país, como a gente fala em tecnologia, começaram do zero e reestruturaram as bases, daí já aproveitando os meados do início dos anos 2000, com a virada do milênio, e o advento da internet já estava acontecendo na Europa, né? Assim como no Brasil, mas lá já tinha uma aceleração maior, inclusive, e eles optaram por digitalizar o país, tornar todos os serviços deles digitais, né? Tanto é que hoje eles são uma referência em Egov, né? Sim, também é chamado de celeiro das startups. Pois é uma história bastante interessante. A gente pode entrar em detalhes, né? São mais de 500 startups que eles têm lá na Estônia. Eles desenvolveram um ecossistema que fomenta a inovação através da atração de empresas para se fixar lá no território deles.
Por exemplo, o Skype foi construído Eu ia lá. comentar isso. Que foi o primeiro unicórnio da Estônia, o Skype. Ah, por falar nisso, né? Eles já têm mais de 10 unicórnios. Unicórnio, vocês sabem, né? Quando a empresa, Sim. startup, ela alcança $1 bilhão, ela já pode ser considerada um unicórnio. Então, quer dizer, são empresas que começaram embrionárias, como um pequeno negócio, uma garagem, e aí se tornaram uma grande empresa. E as empresas são tudo de origem estoniana? Olha, tem empresas aportando lá para se desenvolver nesse ecossistema, né? Por exemplo, no primeiro dia que eu cheguei lá na Estônia, a gente já foi imediatamente conhecer a prefeitura. A gente foi direto para a prefeitura lá da Estônia, tivemos uma apresentação sobre todo esse ecossistema. A Estônia, ela tem, pelos dados que eu escutei lá, eles têm 1.335.000 habitantes. Campinas tem 1.200.000, alguma coisa assim. Muito próximo disso, né? Bem próximo. Eles têm, a Estônia é um país do tamanho do estado do Espírito Santo. E tem essa quantidade de habitantes. O Espírito Santo deve ter o quê? 6 milhões de habitantes? Me perdoe se eu estiver errado. Acho que por aí. E lá eles têm 1.300.000 em todo o país. Então eles têm muita floresta lá, inclusive. Inclusive a bandeira da Estônia, a faixa preta, representa as florestas deles, né? Que no inverno caem as folhas e os troncos ficam pretos, ficam bem escuros, né? E eles têm uma economia voltada para a produção de madeira também, por conta disso. Então, ele é um país que tem uma história de preservação bastante interessante também. E quais foram os insights sobre esse evento que você... Porque ele foi na Estônia e Finlândia? Foi nos dois locais ao mesmo tempo? Como que foi isso? Então, a gente chegou lá na Estônia, a gente foi para a prefeitura, conhecemos a Ülemiste City. Uhum. Em seguida, a gente participou da conferência. A conferência ela durou 2 dias, dia 29 e 30 de maio. E a conferência ela teve diversas apresentações, inclusive a abertura foi feita pela primeira-ministra da Estônia, a Kaja Kallas, que é uma figura impressionante pela desenvoltura dela e pela inteligência, que isso demonstra que eles colocam pessoas de altíssimo nível à frente de seu país. E teve uma programação bastante interessante mesmo, com inclusive painéis, que a gente teve a oportunidade de colocar a mão na massa e interagir com pessoas de outros países para tratar de assuntos sensíveis, como educação, segurança, saúde, dentro de um workshop que foi desenvolvido, aliás, vários workshops e painéis de discussão onde que a gente pôde propor, junto com outras pessoas de outras culturas e outros países, como resolveríamos certos problemas ali, que envolve tecnologia, obviamente. Né? E claro que precisa ficar claro uma coisa, que o público dessa conferência tinha ali representado, acho que praticamente todos os países do mundo que eu pude observar, e o Brasil enviou uma delegação de 123 pessoas. Né? E Campinas estava representada lá através de mim, mas são 23 estados brasileiros também representados, de várias empresas, inclusive igual a IMA, né, como o Serpro e Celepar, a Emprel e tantas outras, e inclusive pessoas ligadas ao governo do Brasil, da esfera federal, e também tinha prefeitos, governadores. Então os brasileiros formavam um bloco que tinha um interesse público muito legítimo em relação à melhoria do serviço público, baseado na inspiração da Estônia. Essa conferência anual? Anual. E ela é a maior do mundo no seu gênero, de governança digital para governo. No total de participantes, você lembra? Olha, eu não tenho esse dado, mas passa tranquilo de 2.000 pessoas ali. Muita gente. Muitas pessoas, muitas mesmo. E ali o foco principal foi a transformação digital, e tendo no centro dessa transformação digital as pessoas, eles falaram muito isso, em todo momento, que a transformação digital ela começa com o cuidado com as pessoas, com os profissionais, desenvolvimento dos profissionais, e é isso que fez a estrutura do país crescer da forma como ele é hoje.
né? Depois da União Soviética, eles tomaram algumas decisões, a tecnologia foi uma delas, mas a principal foi a educação, né? Ali a base é fortemente estruturada em cima de ciências, matemática e tecnologia, ciência de dados, ciência da computação. Então Você comentou o ensino médio praticamente lá, já começa ensinando, tem uma disciplina obrigatória de programação, né? Exatamente. E eu acredito que antes do ensino médio, viu? Acho que já lá nos primeiros anos fundamentais, inclusive. Deles. Porque eu vi algumas fotos onde que tinham crianças brincando brincando e aprendendo com o que seriam os nossos Legos automatizados, né? Robozinhos automatizados, fazendo programação para esses equipamentos, que são lúdicos e acabam criando ali a percepção sensorial e de mentalidade para o desenvolvimento de software. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. O público mais idoso, que precisa de um apoio para aprender a usar a tecnologia, também comentaram a respeito disso? Sim, não explicitamente o público mais idoso, mas toda pessoa, eles têm um cuidado muito especial para poder fazer a digitalização do serviço para eles, começa na pessoa. Portanto, eles querem eles querem criar engajamento nas pessoas para que elas utilizem os serviços digitais online, né? E para isso eles disseram que a usabilidade, a UX, ela tem que ser impecável, ela tem que ser natural para a pessoa utilizar. E você quer saber um outro detalhe interessante que eu achei bárbaro, que é copiável a qualquer momento aqui para nós? Quando eles desenvolvem uma aplicação, um recurso, alguma tecnologia, eles desenvolvem com a mentalidade de primeiro ser usável para pessoas com necessidades especiais. Pessoa que tem uma dificuldade de visão, de audição, de locomoção, por exemplo. E isso não é só no desenvolvimento das aplicações, é na construção das calçadas, né? Então eles vão fazer alguma obra de infraestrutura civil na cidade e já tem um planejamento já pensando primeiramente nas pessoas que têm dificuldade com mobilidade, por exemplo. Devo ter uma foto aqui, a gente vai passar por lá. Essa foto aqui foi tirada lá na Finlândia, porque depois, no dia primeiro, toda a comitiva brasileira foi para a Finlândia. Pegamos lá um ferry boat, foi bastante interessante, né? Que a gente foi de avião e fomos para a Finlândia de barco, né? Uma viagem bem interessante. São 2 horas de viagem, relativamente perto, de barco. E lá a gente foi recebido pela Embaixada do Brasil na Finlândia. Aliás, fomos recebidos na Estônia pela Embaixada do Brasil na Estônia. E lá na Finlândia pela Embaixada do Brasil na Estônia. Eles receberam a gente e estavam esperando-nos. Que chique, lá. né? Bem interessante isso. Muito legal. E a Finlândia, ela absorveu o modelo de gestão e de tecnologia, governança e tecnologia para a gestão de governo da Estônia. Porém, o interessante é que eles demonstraram que no copia e cola não funcionou. Eles tiveram que passar por anos de adaptação e de customização para adaptar a cultura do país. Olha, são 2 países que são vizinhos. Praticamente eles são primos ou irmãos em cultura, até o idioma. Parece que eles se entendem uns dos outros, né? Não são o mesmo idioma, mas talvez foneticamente são muito parecidos. Quer dizer, línguas bálticas. São línguas bálticas, né? Para nós seria equivalente português e espanhol, né? Então, eles têm uma facilidade muito grande de comunicação e a cultura é muito similar. Mesmo assim, eles tiveram que readaptar ao modelo finlandês. E é isso que nessa nossa visita a gente recebeu. Com o apoio da Embaixada da Finlândia, do Brasil na Finlândia, que veio falar da cultura finlandesa para nós, e depois sobre a implementação de tecnologias que foram feitas. E, voltando para a Estônia, Tallinn é uma cidade incrível, né? É uma cidade que ela tem... Aqui tem um pórtico na cidade, que é a cidade velha... Tallinn é a capital? Tallinn é a capital, perdão. Tá. Tallinn é a capital da Estônia. Como que é o clima lá? Só pra o clima. A cultura, o clima pode falar tudo. A maior parte do tempo... Eu queria ir pra lá. A maior parte do tempo é frio, neva bastante. Só que esse período lá é verão. Eles têm 3 ou 4 meses de verão. Você foi no verão? Foi no verão. E um verão fresco, assim. Um verão que... O verão deles já é nosso friozinho. Não, tinha dia que de noite 4 graus. Esse é o verão, assim.
E de dia, teve um dia que fez 23 graus. Parecido Não, com o meio-dia. clima daqui, então, né? Aqui no Brasil tava 14 graus e lá tava 23. Quer dizer, Tava mais frio. Tava mais frio, né? Então, estamos em posições bem diferentes, né? Então, mas falando da cidade medieval, é uma cidade que a cidade preservada medieval mais antiga do mundo, né, e a mais preservada do mundo. Eles mantêm como um centro histórico e turístico, né, da cidade. Esse que é o pórtico, que é praticamente o cartão postal da cidade. Eu tirei essa foto no último dia que estava vindo embora. Reservei o último Muito dia à bom. tarde para poder dar uma olhada assim nas questões mais culturais, né. Aqui é uma vista aérea da cidade, uma vista panorâmica da cidade antiga. Olha as construções. Muito bonito, né? E aqui ele tem sempre um contorno do novo com o antigo. Eles coexistem. Isso eu achei bastante interessante das construções civis. E é um dos países mais verdes da Europa, tá? Então eles têm uma questão de preservação da natureza absolutamente séria. Que legal. né? Isso é importante. Voltando aqui para a conferência, essa é a coletiva, é a comissão dos brasileiros que foram, né? Não estão todos aqui, tinha mais pessoas. E além dos brasileiros, tinham pessoas de Portugal, e da África, Guiné Equatorial, de Cabo Verde e de Angola, também estiveram lá presentes. Essa aqui é a nossa passagem pela prefeitura. A gente foi recebido pelo vice-prefeito, que nos apresentou o modelo da cidade, o Lemist, né, que é a cidade inteligente. Esses são os unicórnios que eles têm, né? Os unicórnios ali, o Skype está no centro, e esses outros, o Pipe Drive eu já conhecia, e só praticamente. ID.me, Zego, Glia, Verif, Playtech, a Wise e a Gelato. Algumas startups não são tecnologia, mas usam tecnologia como impulsionador. E o Bolt, né, que antigamente já chamava, acho que era Carfy, alguma coisa assim, virou Bolt, que é um concorrente do Uber, que eu usei bastante lá. Aliás, usei bastante também os meios públicos de transporte deles. Ele tem um tram, que é um trem urbano, e os ônibus, né? E são muito eficientes, muito práticos, baratos. Rodolfo, com tanta experiência, tantos insights, né? O que seria o Lemist City, né? O que representa esse projeto que vocês viram lá? A Lemist é uma cidade inteligente, um bairro inteligente que eles estão construindo. Eles têm uma ambição muito grande, eles vão fazer o aeroporto praticamente mais moderno da Europa. E com um perfil arquitetônico que remete ao futurismo. Mas não só, é uma cidade que ela vai nascer com toda a tecnologia já embarcada nela. Com a internet das coisas, com robôs, com inteligência artificial e também com pessoas inteligentes, né? Como não deveria deixar de ser. Sim. Uma cidade inteligente tem que ter cidadãos inteligentes, né? Com certeza. Então, nesse sentido, eles estão aprimorando também nessa cidade formas de interação do cidadão com a cidade para que elas produzam seus efeitos. Né? Por exemplo, aqui a cidade ela permite que uma empresa, ela faça testes de uma startup, de uma inovação que você quer introduzir. E aqui, por exemplo, a DHL ela colocou lá carros autônomos para fazer distribuição de mercadorias ou de encomendas, né? E também tem esse robozinho, que é um robô delivery, que inclusive Isso só dentro da cidade, Rodolfo? é só dentro da cidade. Ele tem um perímetro onde que ele é autorizado. Entendi. Mas onde eu estava hospedado, na rua da frente, o robozinho passava. Quer dizer, eu ia perguntar, você viu esse robozinho lá? sim. Que legal. Tem até um vídeo dele gravado aqui, que é esse daqui. Aí de repente você está andando pela cidade tranquilo, de repente você vê uma coisa estranha para nós aqui no Brasil. Nossa, a gente não aqui tem isso. seria super estranho. Que legal. Muito legal. Esse é um robô delivery. Então, quando você pede pelo aplicativo comida, não necessariamente vai um motoboy. Aliás, eu não vi motoboy lá. Né? Lá eles usam muito patinete e bicicleta. E esses robozinhos aqui. Olha a onde tecnologia acabando com os empregos, né? Não é bem assim. Porque ali tem olha lá, os patinetes, mas
e veja que toda a infraestrutura da cidade ela é pensada para facilitar com que as tecnologias possam ser embarcadas na cidade. Ou seja, não tem depressões, declives exagerados, né? Quer dizer, você tem uma infraestrutura adequada para que a tecnologia ela funcione muito bem. É tudo planejado, né? Exato. Legal. Exato. E na cidade também ele tem a supervisão totalmente automática, automatizada e por inteligência artificial. Né? Essa aqui é uma apresentação de que estavam demonstrando eventos que possam acontecer dentro da cidade e quais são as tomadas de decisão por CFTV, por câmera. Da mesma forma que temos aqui câmera, que temos um operador, lá eles têm as câmeras sem operador praticamente. E as tomadas de decisão são feitas e as comunicações são feitas de forma automática. Eles têm todo o controle da cidade nas mãos lá. Né? E tem plataforma de estatísticas e de coleta de informações e de dados. Eles conseguem monitorar cada poste, cada árvore, cada prédio, cada infraestrutura que eles tenham, seja de abastecimento de água, produção de energia, né? Eles conseguem monitorar em tempo real. Tem sensor para tudo, né? Para tudo, para tudo. E como que o Brasil pode ser visto no cenário de transformação digital, né? Em que nível nos encontramos hoje? Olha, comparar o Brasil com a Estônia, devido às diferenças culturais e sua história, e também o seu tamanho e os nossos desafios, não é possível. Né? Sim. Não é possível. Então, assim, o Brasil ele está ranqueado muito bem em termos de desenvolvimento digital para governo e que a gente está no caminho certo, eu acho. Com o desenvolvimento que o governo federal já começou a fazer, falando de forma suprapartidária, ok? Então, o governo federal começou a desenvolver já há algum tempo alguns projetos para conseguir trazer recursos digitais para estados e municípios, mas tem que ter sim um esforço dos estados e municípios para que a digitalização ela aconteça. Quando a gente olha para a Estônia, a gente vê um país que deu certo do ponto de vista de digitalização do governo, né? E a gente tem que se espelhar neles, se inspirar neles com as possibilidades que eles transformaram o país em realidade e adaptar a nossa própria realidade. Inclusive, eles desenvolveram uma tecnologia, há 20 anos, vem desenvolvendo uma tecnologia que eles intitularam de X-Road, X-Road, ou rodovia de integração. Isso? É algo mais impressionante que eu já vi praticamente desde o ChatGPT. Sério? É sério. E eu vou procurar o slide aqui que fala sobre isso, esse daqui. O X-Road, ele é uma rodovia de dados seguros que permite que você faça a integração de dados descentralizados. Então você tem vários departamento de água, de energia, de telecomunicações, é um país, né? Escolas, eles têm o mesmo número de escolas que Campinas. É impressionante, né? Muito. Então, quer dizer, tem algumas coisas que dá para você trazer similaridades para a nossa realidade do município, inclusive. E esses dados ficam descentralizados em cada um desses órgãos. Claro, eles têm políticas específicas para a gestão e administração dos dados. Eles fazem essa gestão dos dados de forma muito eficiente. Só que a integração dos dados ela é feita através do X-Road. Eles compartilham informação entre eles. É uma ferramenta de interoperabilidade, né? Interoperabilidade. E de não duplicação da informação. Se você tem uma informação a respeito da minha carteira, se você o Detran lá da Estônia, por exemplo, você tem informação da carteira de motorista do cidadão e você tem que compartilhar essa informação com outro órgão, Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, você não copia o dado, você não tira um xerox e manda para o outro lado. Não, você só manda as informações para o outro lado. Quando esse requer, quando esse tem autorização para recebê-las. E essa ferramenta, Rodolfo, ela é usada em apenas um departamento lá dentro, ou todos os departamentos do governo usam essa ferramenta? Todos os departamentos usam, 99% do país é digitalizado. É o que não acontece muito aqui no Brasil, né? Quando Não, você tem uma não iniciativa, acontece. geralmente é dentro de um órgão só. Isso é verdade. E o X-Road ele já integra a Estônia com a Finlândia. Quer dizer, já saiu das fronteiras do país.
E aqui a gente está no embrião ainda, a gente está tentando resolver os problemas dos municípios ainda. Além da Finlândia, tem outros países que utilizam essa ferramenta também? Tem. Ela já foi exportada e customizada para vários outros países como o Reino Unido, o Báltico praticamente, eu acho que Dinamarca, Finlândia, Noruega, a Geórgia, que fica ali mais abaixo, a Lituânia e também Singapura e Coreia do Sul, né, que já se inspiraram nessa ferramenta para construir as suas camadas de infraestrutura para compartilhamento de dados. E o Brasil também. Tinham brasileiros lá, do Piauí, de Mato Grosso do Sul, que informaram que já estão utilizando essas ferramentas lá nos seus estados. Empresas privadas também conectam nessa plataforma ou somente órgãos públicos? Olha, a princípio somente órgãos públicos. Mas se você está perguntando porque eventualmente eu possa disponibilizar uma API para uma empresa para ela poder obter informações a respeito de alguma coisa que seja aberto. Sim. Aí você pode criar um servidor, uma camada com uma API Manager, onde você consegue fazer a disponibilização segura de APIs para fora. Mas o X-Road, ele cria uma cerca digital segura dentro do próprio governo, do governo municipal. Você pode estendê-la para fazer ela comunicar com o governo estadual, por exemplo, o governo federal, com outros municípios, né? Mas ela é uma rodovia digital para governos. Denilson, você está aqui na IMA há quantos anos? Não vou falar, senão vai falar minha idade, né? Brincadeira. Eu há 15 anos já. 15 anos. Vocês já devem ter visto de tudo aqui também, né? Você tá há 10, você tinha comentado. Quais são as dificuldades e os desafios que vocês acreditam que a gente enfrenta, né? Nós como uma empresa de governo, para avançar na transformação digital, principalmente? O exemplo da Estônia, a gente pode tirar como uma lição para a gente, né? Porque eles tiveram uma independência aí em 1991 da União Soviética, que obrigou eles a ter uma mudança cultural grande, né? E política, né? Eu acho que isso, além da tecnologia, né? Claro, como eles usam a X-Road, uma ferramenta excelente, mas eu acho que não é só a ferramenta, né? Essa mudança toda cultural, política, de simplificação dos processos de trabalho, eu acho que isso ajudou bastante a alavancar essa questão, né? E é claro, né, implementar uma ferramenta dessa que padroniza o desenvolvimento, que integra melhor todos os órgãos do governo, enfim, é fundamental. Eu acho que o caminho para a gente avançar nisso, em relação a isso, eu acho que é esse, né? Eu acho que a gente tem que partir primeiro, acho que 2 fatores, acho que simplificar os processos de trabalho, acho que antes de se pensar em tecnologia, né, acho que é um fator decisivo aí. Algumas mudanças culturais, políticas também talvez são importantes. Essa questão da desburocratização, né? Sim, exato. O Brasil, cada setor, cada estado tem suas burocracias, particularidades e dificilmente pensa em se integrar com outros municípios, né, órgãos do governo, em qualquer nível, né? Então, eu acho que tratar disso é muito importante, né, para a gente poder avançar nesse sentido. E, é claro, adotar uma ferramenta como a X-Road. Isso é fundamental, né? E na sua visão, Felipe, o que você acha? Eu acho muito importante a questão da simplificação de processos, que o Denilson comentou, para desburocratizar. E uma real transformação digital, a gente pensar em soluções escaláveis, pensar no longo prazo. Não pensar só em resolver o problema de imediato. Né? Ter todo um estudo e pensar nesse longo prazo. Perfeito. Isso que o Felipe falou vai ao encontro de um problema e de uma necessidade que a gente já está mudando aqui em Campinas, inclusive. Porque por muito tempo, quando o computador entrou no governo, né, ele veio para agilizar muita coisa, mas ele acabou ficando cilado, ou seja, isolado dos outros departamentos. Então, eu tenho uma repartição pública, então um computador, alguém fez um sistema em Excel ou contratou uma empresa para fazer um sistema, e esse sistema ele resolve um problema, um micro problema. Não importa qual, mas ele resolve um problema específico daquele departamento ou então de uma pessoa específica. Claro, eles buscaram ter agilidade, não fizeram errado. Só que com o passar do tempo, você precisa fazer com que
os departamentos conversem entre si. Os dados têm que se conversar. Se você chamou uma nota fiscal de NF numa outra base de dados, tem uma nota fiscal chamada ID-NF, ainda que eu tenha o NF ali para tentar distinguir, você cria um problema de ontologia, de identificação. Como que o dado vai fazer o cruzamento? Você tem que fazer todo... Agora, eu estou falando de um campo de uma informação, de um documento conhecido. Você imagina quantos campos de informações, documentos, então de sistemas, de formulários digitais, formulários não digitais que existem numa prefeitura. Sim. São milhões, ou dezenas de milhões até. Então é muito difícil você fazer o cruzamento de dados quando você não tem uma normatização. E essa tentativa de resolver micros problemas hoje é um obstáculo importante, né? Porque eu não consigo criar um sistema de integração que faça com que os dados sejam depurados em tempo real, atualizados. Eu tenho que criar uma base de dados secundária, como se faz no BI. Sendo que lá no X-Road não tem base de dados secundária. Né? É tudo online ao mesmo tempo e integrado. Então isso já é um nível mais elevado, um patamar a mais, mais acima do que nós vivemos hoje. Isso não só em Campinas, mas no Brasil no geral, né? A No gente mundo. vê isso nas No mundo. prefeituras. Nós vimos lá o suprassumo de uma tecnologia que ela vai se espalhar, já está se espalhando pelo mundo. Né? Então não é Campinas, não é... O conceito é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Exatamente. É outra mentalidade. Exatamente. Outra mentalidade. Exatamente. Lá você comentou que eles fizeram o reset, né? É. Então são 20 anos que, voltando 20 anos para trás, eles fizeram começaram do zero e construíram tudo novo. Exatamente. Agora, é possível a gente fazer isso aqui? É possível. Se Não, alguém reset fez, sempre é possível. Talvez o alguém fez reset não, não. porque a gente é muito reset maior não. também. né? Exatamente. Reset não. Não E seria. eu vejo que é uma questão que enraizou na cultura deles, essa mentalidade já digital, né, nas pessoas. Foi o que você falou do cidadão inteligente já, né? Não que a gente não seja, né, que fique claro, mas a gente sabe que tem muitos avanços ainda. É o fato da criança ali já nascer lá na escola aprendendo a programar. Exatamente. Isso já mostra que eles dão importância à tecnologia, né? Isso. O mundo conectado, né? Então a criança já nasce ali já com essa visão, né? Não tem o retorno pro analógico. Não tem, né? Eles investiram não somente em infraestrutura, né, em uma internet de qualidade, mas também na educação, né, que é primordial. Outro cenário, né? Totalmente diferente aqui. Exato. E a gente tem problemas estruturais no país. Nós temos, por exemplo, não é o caso de Campinas, mas o Brasil tem ainda déficit de saneamento básico, que já deveria ter sido resolvido há algumas décadas, inclusive. Então, tem coisas muito importantes para serem resolvidas. Eu não sou urbanista, nem especialista nesse assunto. Como cidadão, eu posso falar que ainda temos déficits muito importantes para serem resolvidos. Isso não quer dizer, portanto, que a tecnologia não tenha que avançar, porque a tecnologia é catalisadora para resolver esses problemas estruturais. Né? Inclusive, o evento ele fala que a transformação digital é a catalisadora do desenvolvimento social. E isso não é um argumento tecnocrata, mas é um argumento sensato, porque falando em tecnologia em todos os sentidos, desde a criação da roda, da alavanca, né, e das coisas mais... E do James Webb, por exemplo, a tecnologia ela só é a extensão da capacidade humana de resolver seus problemas. Então, se eu não consigo resolver o problema de um jeito, eu tenho que mudar a forma como eu resolvo o problema, e a tecnologia é sempre um caminho que vai facilitar esse trajeto. E a Estônia captou muito bem isso. Imagina você hoje, Camila, você que faz muito Pix, certo? Faço bastante. De repente... Não recebo muitos. Imagina que de repente se decrete uma regra nova no Brasil, acabou o Pix, brincadeira, não era pra gente fazer isso. E todo mundo agora vai usar cheque. E os cheques vão ser compensados em 3, 4 dias. Você vai ter que pagar R$10 para compensação automática. O que você acha que acontece com o país? Isso é andar para trás. Guerra civil, vai quebrar, entendeu? Então não volta para trás. Inclusive as micro-inovações, elas não voltam para trás, né? Sem deixar um rastro de destruição ali pelo caminho de retorno. A questão do voto eletrônico também, mesma coisa, né? Exato.
o voto eletrônico. É interessante que eu vi no material que você mandou que eles também têm voto online, né? Eles falaram como funciona isso, Laudo? No voto online, não. Infelizmente, não. Mas 99% dos serviços lá, todos eles, são digitais. Tá. Só um serviço praticamente não é digital, que é divórcio. Você casa online, mas divorcia, Gente, que coisa. Não pode. divorcia presencial. E é de propósito. E por quê? Imagina lá o casal no calor das emoções. Eu quero largar de você, tudo bem. Entra no aplicativo, confirma sim, tá divorciado. Tudo muito mecânico, né? Se eu não me engano, essa questão do voto online que o Denilson perguntou, parece que eles têm um período. Você faz o voto, aí você tem um período para você pensar e se você... Que legal. e Isso eu você não tinha pode visto. voltar e mudar depois. Tá. Arrepender. Se arrepender e voltar lá. E É você tem um período. porque é questão de identificar a pessoa, né? Porque tudo tem autenticação, então quando você se loga no sistema, você já está sendo identificado, né? Isso. Essa é a questão, né? Então, teoricamente, não poderia ser identificada a pessoa que está no... Tem que ser anônimo o voto, né? Tem que Sim. ser anônimo. Então, fiquei interessado nisso, como que eles fazem esse tipo de coisa, É esse bem controle. interessante. É uma brincadeira. Sabe como eles chamam telemedicina lá? Como? Medicina. Porque não tem Porque tele. já passou. É normalizado. A gente chama Aham. telemedicina porque é uma Sim. novidade. Lá A não. gente tem que falar que a medicina ela acontece à distância, não presencial. Lá é comum. Quando você vai no atendimento, é porque você tem que fazer algum procedimento. Mas a consulta lá, 100% online. Assim como escola. A escola tem o presencial, tem o presencial porque no meu percurso a pé, que eu andei muito a pé lá para conhecer, tentei conversar com as pessoas lá, inclusive, eu via muitos jovens andando com mochila, indo para a escola e tudo mais. Então tem aula presencial, mas tem aula online também. E acredito que mais para formações mais de graduação e tal, né? Bacana. Voltando nessa plataforma da X-Road que você comentou, tem um órgão que controla, um instituto lá que controla a entrada de novas bases de dados nessa... Eles não falaram se existe uma federação para fazer essa regulação. Mas, por exemplo, eles têm uma federação para poder distribuir certificado digital para as entidades que entram no X-Road. Então, eu imagino que possa ser alguém numa instância muito superior para controlar. Por exemplo, senão seria muito fácil, né? Qualquer um instalaria um servidor em casa Sim, ou no órgão. Porque o X-Road você pode baixar ele do GitHub, tá? Ele está disponível, código aberto. Então eles têm um servidor de autenticação que credencia as suas bases, né? Então quem emite o certificado para aquele servidor operar e autorizar ele a falar com os demais é uma unidade certificadora, que é do governo. Lá eles não têm unidade certificadora como temos no Brasil, que empresas privadas, não. Lá é o governo que emite o certificado. Inclusive é identidade digital. E o certificado fica na nuvem, Rodolfo? Fica na nuvem nuvem. e também, até Pode pouco tempo, eles emitem certificado em chip. Tá. Né? Pode ser chip de celular, mas agora a maioria usa e-chip, né? Ou então em cartão. Inclusive, qualquer cidadão mundial pode ter um certificado de residência estoniano. Eles têm um programa chamado e-Residency. Eu vi sobre isso. Viu falar? Uhum. E Que é tudo digital, né? A residência, o programa de residência deles. Eu dei uma lida, né? isso. Você pode abrir uma empresa, inclusive, lá na Sim. Estônia. E com essa iniciativa, eles trouxeram muitas empresas para lá. Né? E profissionais liberais do mundo inteiro. Isso é uma iniciativa muito interessante. No Brasil, você consegue obter esse certificado também. Você estava falando do X-Road, né? Dessa plataforma. Como que funciona o chatbot? Eles têm uma aplicação muito interessante de chatbot que se chama Burocrat. Uhum. E com o Burocrat, ele é um chatbot que ele é praticamente um assistente virtual seu. Ele conhece quem é você como cidadão, o que você faz, onde você mora, que você tem filho na escola, seus problemas de saúde. Então ele consegue interagir com você como se fosse um assistente virtual. E ele supera o que nós conhecemos como chatbot. Isso que eu ia falar, ele não é só um chatbot. Não é. E ele consegue ser também uma ferramenta de acesso rápido.
Você me falou muito, né, a gente trocando material sobre a Estônia, sobre essa viagem, sobre um conceito novo que eles desenvolveram lá. Acho que na Ucrânia, se não me engano, na guerra, durante o período da guerra, que é o Super App. E eu queria entender um pouco mais, que você falasse, né, o que é o Super App, dar exemplos também. Sim, claro. O Super App é um conceito que vem se popularizando. Queremos crer que começou na Estônia, mas ele se popularizou porque é uma plataforma onde que você centraliza em um único meio todos os serviços que são necessários. Eu acredito até que tenha se iniciado primeiramente na China. A China tem o WeChat, que é o WhatsApp deles. Isso. Que na verdade não é só um sistema de mensagem, fazem tudo por ali, né? Inclusive pagar conta por ali, Eu vi né? que dá pra agendar hotel, táxi, pagar conta, fazer tudo por ali, né? Ele é um agregador de serviços. Sim. Então você pode colocar vários serviços dentro de uma única aplicação. No caso do Super App da Estônia e esse daqui, que é da Ucrânia, esse é o presidente da Ucrânia falando, eles desenvolveram um RIA na Ucrânia em função das dificuldades que eles encontram com a invasão russa e com a guerra que eles estão passando. Então eles tiveram que desenvolver rapidamente uma aplicação que, se fosse fácil, você imagina ter um sistema, um website para você procurar coisas lá dentro. Nossa, Pelo contrário, aqui eles eliminaram fila, eliminaram intermediários, tornaram as coisas muito mais fáceis para os cidadãos ucranianos terem conveniência e resolver seus problemas do dia a dia, seja com o governo ou então o governo subsidiando eles de informações. Eles conseguem até identificar drones através do app. Para uma questão de segurança pública, para eles estão em guerra, né? E diversos outros serviços, inclusive Covid é uma coisa que começou com isso praticamente. E, claro, a identidade digital. Então, eles têm a identidade digital dentro do próprio aplicativo, assim como na Estônia eles têm o deles, né? Então é possível fazer todos os serviços que existem no governo, poderia fazer pelo Super App, então. Poderia fazer pelo Super App, não precisa entrar pelo website. E esse conceito vai em encontro do que eles bateram muito lá na apresentação, em que, como que um mantra, né, não faça website, faça aplicativo. Então faça uma aplicação. E aí o contexto do aplicativo é um aplicativo baseado em microserviços, descentralizado, não monolítico, com dados descentralizados, integrados, com camada de segurança. Eles têm uma preocupação muito grande, Felipe, também com cibersegurança. O país, em 2007, ele passou por um ataque hacker massivo, que desligou o país. E é uma coisa importante. Se você está tudo digital, o que acontece se você perder todos os seus dados? Se tudo for criptografado? Todos os cidadãos ficam perdidos? Ilhados, né? Vamos voltar a emitir cheque? Você não tem identidade mais, né? Não. Então eles têm uma preocupação muito legítima e grande com a segurança da informação. E esse é o norte deles praticamente. Eles têm o data center deles, ele é sincronizado com outro data center, fica no país ali mais próximo, que é Luxemburgo. Então todos os dados são replicados em Luxemburgo. Se acontecer um desastre, eles conseguem colocar o país em um dia ou dois no ar novamente. E tem uma coisa, eles fazem simulação e testes constantes disso daqui, dessas possibilidades. Então não é só ter backup, ter antivírus, não. É ter um sistema sério, um programa sério, um programa nacional, no caso deles, de cibersegurança, com testes, simulações e validações, preparando as pessoas, inclusive, para um caso de crise. Se acontecer uma crise, o cidadão sabe o que ele tem que fazer, né? Então, assim, eles chegaram em todos os níveis, não somente delargaram o problema para alguém resolver. Temos antivírus, tá bom. Não. Eles têm um programa sério de cibersegurança que vai desde o presidente ele está compromissado com isso, até o cidadão. O cidadão sabe o que vai acontecer e o que ele tem que fazer em caso de um ataque de cibersegurança. Nossa, muito bom. Isso é outro nível, né? Absolutamente. Muito legal. E aqui, né, você falando do Super App, me fez pensar em um aplicativo que a gente já teve aqui, que foi o Portal do Cidadão, que eu acho que seria mais ou menos o que se aproximaria. Sim. É um aplicativo com vários serviços acoplados dentro dele. Sim. E, assim,
ele não nasce com aplicativos. Como a filosofia deles é a descentralização, cada órgão produz o seu aplicativo dentro produz o serviço, o componente do serviço, dentro do framework, dentro dos moldes que tem que construir para as coisas se encaixarem. Aham. Aí você tem um framework de um aplicativo e você sobe esse módulo dentro do framework do aplicativo. Então você tem um aplicativo que amanhã pode ter um ícone novo lá dentro dele, né? Que não tinha antes, com toda a explicação de como que usa e tudo mais, sem você precisar atualizar o aplicativo. Quer dizer, o aplicativo não fica consumindo memória no seu computador, porque ele não roda dentro do seu celular. Então você tem um celular simples, né? Não é o mais poderoso. Não fica instalado então? Não fica. Quer dizer, você tem uma parte que fica instalada, mínimo, muito leve, ocupa pouca memória, pouco processamento. Só que quando você abre, você tem uma conexão com a internet, lá eles têm conexão boa com a internet, aqui também devemos ter conexão boa com a internet, mas ele não consome todas as bandas, né, de gigas de internet, não é isso. Mas o serviço ele roda em back-end, na camada de servidor. Então quando o aplicativo ele se comunica com o servidor do data center, ele pega as informações que ele precisa, estritamente o que ele precisa, e traz para você no aplicativo. Quer dizer, você tem uma descentralização também dos aplicativos nesse Super App. E de novo a padronização, né? Eles padronizam um único framework para desenvolvimento ali dentro. Eles têm um mantra também. É incrível que eles têm insights para tudo, né? Ali eu tenho um caderno que ficou inteiramente cheio de insights. Vou tentar procurar aqui, que ele é interessante. O Campinas na palma da mão hoje, ele é um site, mas ele pode ser considerado um Super App ou não? Não, Campinas na palma da mão é uma iniciativa que ela é um passinho antes do Super App. Ele é um sistema responsivo que ele pode ser utilizado no celular como no website. Aqui também na Estônia é a mesma coisa. Porém, o Super App ele tem um conceito que você não traz notícias, vídeos, essas coisas, a não ser que o cidadão queira e pergunte. A estrutura de um site, ele é cascata. Você tem o logotipo, você tem lá a camada de notícias. Pô, eu não quero ver notícias, eu quero ir direto para o assunto que é do meu interesse. Mas você tem que passar pela notícia. O Super App não. Inclusive o Super App ele te conhece. Você, Camila, você não tem filhos ainda, mas você é estudante. Imagina. Então ele vai colocar nas primeiras linhas informações do perfil do usuário que é estudante sem filhos. Por que ele vai colocar lá dicas de maternidade para você, por exemplo, se você não tem filhos? A não ser que você entre e fale, estou querendo ser mãe. Daí ele vai trazer para você dicas de maternidade, para você se aprimorar no assunto. Ele é totalmente voltado para a experiência daquele usuário, Perfeito. né? Tem muito técnica de UX também que a Perfeito. gente vê, né? Que eles construíram, pelo que você está falando. A aplicação, a aplicação ela conhece o seu usuário. E um efeito interessante que eu obtive dos cidadãos com quem eu consegui conversar, motorista do Bolt, do táxi, motorista do tram, do trenzinho, a menina do café, eles confiam no governo, eles gostam do governo, eles têm orgulho do governo deles, de todo o que o país se tornou. Então isso foi a transformação, acho que mais impressionante que eu vi lá dentro. Conquistou, né? A confiança do cidadão. Exatamente. Isso é importante. É uma transformação em todos os níveis mesmo que a gente vê, né? Eles falam, seja consistente e não uniforme, não padronizado. Eles colocaram até essa brincadeira ali. São dois, vamos padronizar tudo, né? Ele falou, não, calma, seja consistente. O que é ser consistente? O que ele explicou? Atente-se ao contexto. Não tem que ser tudo igual, da mesma cor, do mesmo modelo. Aí um problema, um ali é um inseticida e o outro é um spray de azeite. Bem né? parecido. Bem parecido. Né? Então, esteja alinhado ao contexto. Ajude o usuário a desvendar aquilo que ele precisa desvendar. Aí cai na questão dos idosos, né? Pessoas mais antigas ou que tem alguma necessidade especial que precisa ser superada. E o aplicativo ele usa isso. E o chatbot deles é um desses caminhos de superar essa questão. O que eu achei impressionante é eles criarem a plataforma e disponibilizarem isso para o mundo, né? Como open source. Exatamente. E como eu disse, ele não é algo trivial. Você vai baixar e vai conseguir estudar a plataforma.
Mas a implantação dele tem que passar por um aculturamento. Aqui a gente fala tropicalização, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisava estudar e tropicalizar a ferramenta. Acho que é interessante. Aqui é uma paródia no sentido que a gente estava falando, né? Que o projeto ele tem que considerar os dados, as informações regressas aí da população, né? Porque e uma coisa importante que seja dita, né? Como eles cuidaram dos dados primeiro, eles conseguem instruir qualquer aplicação. Uma maior dificuldade que nós temos hoje, isso não estou falando do Brasil, mas a minha experiência me conta isso também, é que eu não consigo colocar, de repente, uma aplicação melhor porque eu não tenho dado. Não tenho o dado, o usuário não tem o dado, o departamento não tem o dado, a empresa não tem a informação. Está descentralizado em algum lugar. E, de repente, para você ter o dado, você tem que começar a fazer coleta de informações e criar uma super base de dados. Data Lake, né? Ótimo, perfeito, funciona. Só que daí tem um monte de Data Lake desatualizado que não conversam com os outros, dentro do próprio empresa. Tem seu data lake, né? Exatamente. Fica aquelas ilhas de Data Lakes ali. Exato. Acho que a preocupação em ter uma gestão dos dados ali, alguém que faça essa gestão, antes de você até chegar na tecnologia, a implementação é importante, né? Acho que é interessante. E inteligência artificial que se fala muito hoje. Para a Estônia, eles já começaram de forma tranquila a trabalhar com inteligência artificial, porque a IA ela se baseia nos dados para poder criar conhecimento e seus modelos. Se você não tem dado confiável, não consegue fazer isso. Rodolfo, eu vi ali um slide sobre a Agenda 2030, né, que é um tema que está bem também em alta, né? Você acha que a Estônia ela está trabalhando, seguindo essa agenda também, tudo que eles têm feito? Eles disseram que sim, que eles têm uma Agenda 2030, que é a agenda das Nações Unidas, correto? Da ONU. Que é da ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, correto? Sim. E eles estão buscando isso daí e estão bem pontuados. Não mostraram quanto estão pontuados, né? Ninguém mostra praticamente isso. Mas estão realmente engajados em atender todos os requisitos da agenda e da ODS. O Brasil também, tá? O Brasil também está engajado nisso. Alguns estados mais, outros menos, mas a gente tem um compromisso importante. A gente não tem um ranking, né, para comparar. Eu já procurei isso, achei algumas especulações de rankings desatualizadas, mas eu não conheço um ranking atual que seja confiável. Eu não conheço, realmente. Eu entrei em contato, depois que voltei para o Brasil, ali infelizmente você não consegue falar com todo mundo, né? Eu entrei em contato com o departamento responsável pelo Burocrat para tentar trazer alguma coisa para a gente estudar aqui sobre ele, né? Já que a gente tem um chatbot. Vocês têm um grupo, né, que vocês fizeram da viagem, que vocês trocam experiências, ideias. Sim, a gente acabou criando um grupo aí de pessoas, né, que trocam informações. Fizemos um network, né? Sim, então, com certeza. Uma das grandes vantagens de você fazer uma viagem como essa, com um público um público bastante graduado, todo mundo com um propósito de melhorar o serviço público no país, cada qual no seu estado, empresa, órgão, departamento. Então é interessante que a gente, tendo os mesmos propósitos, a gente consegue fazer convergir ideias e ficar atento, né, às inovações. Isso aqui é importante para nós. Para a IMA, sobretudo, como empresa que tem como missão levar a inovação para Campinas e para os municípios do Brasil. Com certeza, acho que foi um divisor de águas isso, né, para nós. Rodolfo, eles comentaram sobre a equipe de desenvolvimento deles, como que funciona o desenvolvimento do X-Road, do Super App, e algum detalhe assim? Eles têm uma pequena equipe de desenvolvimento que trabalha dentro da prefeitura e todo o desenvolvimento é feito por parceria público-privada. Ah, legal. Então as startups, que eles têm lá mais de 500, algumas startups elas trabalham cada qual no desenvolvimento de uma parte do projeto. Tá. O X-Road, o embrionário, foi desenvolvido ali por estonianos mesmo, né? Mas hoje acho que a evolução dele já está assim... Atingiu um nível global. Exato, exatamente. Muito legal. A gente tem muito o que falar desse assunto, a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Ouvindo a experiência do Rodolfo, da viagem que foi incrível. Mas a gente tem um tempinho, né? Eu vou deixar o contato aqui, o e-mail.
na descrição do vídeo, de vocês também. E esse foi mais um ImaCast. Se você gostou, né, desse conhecimento, ajuda a compartilhar, se inscreve no canal e até a próxima!